E estamos entrando, já estamos ao vivo, só uns 2 minutos para as pessoas entrarem. A gente vai estar transmitindo pelo Facebook, pelos nossos 2 faces, aqui o nosso, do Celso, o YouTube também. Né? Então a gente espera só 2 minutos para as pessoas chegarem. E a gente já abre aqui. Né? Hoje saiu, Celso, quantos mortos hoje no Brasil? Atualizando a lista. 41.079. 41.079. Precisa anotar isso aqui. E no estado de São Paulo, que tem os números do estado? Do estado eu não vi aqui, do estado. Foram 1.200, né, no Brasil hoje? 1.230? 1.230 no Brasil. Eu acho que em São Paulo, 300 mil, mais ou menos, tem sido a média, né, de São Paulo, do estado de São Paulo. 340, né, Carlos? Parece que hoje chegou a 10 mil, o estado de São Paulo hoje. 10 mil. 10 mil estado, agora. No estado, mas a gente tem um dado da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, que mostra a cidade de São Paulo com 10 mil óbitos, entre os confirmados e os não confirmados. São 10 mil na cidade de São Paulo. Uhum. É grave a situação, né? É muito grave. Olha, nós vamos então começar, nós já estamos com 200 pessoas, enfim, nós temos um horário aqui um pouco restrito, e nós queremos aproveitar bastante a presença do Vladimir Safatli hoje aqui na nossa live, na nossa conversa. Muito obrigado, Vladimir Safatli, por você estar aqui hoje, ajudando nessa reflexão crítica sobre o momento atual, sobre a conjuntura nacional, internacional. Você que tem dado grandes contribuições nesse sentido, como filósofo, como professor, pesquisador, também como uma pessoa engajada nas lutas sociais. Inclusive, nós encontramos você na manifestação no Largo da Batata. Pois é. Lá estava você participando também, né? E agradecer a presença do vereador Celso Giannato, que tem participado aqui da coordenação das nossas conversas, das nossas lives, e eu já quero começar diretamente. Ô Carlos, só antes de você começar com o tema específico, deixa eu cumprimentar aqui o professor Safatli também, obrigado pela presença. O professor Safatli é um das cabeças mais pensantes aqui do nosso país, né, atualmente, de muito respeitabilidade às palavras do professor Safatli. Só para falar, o professor Safatli é professor da USP e tudo, queria que ele falasse só um pouquinho sobre a medida provisória 979, né, do Bolsonaro, que dá autonomia, que fere, na verdade, a autonomia das universidades, dá a possibilidade do Weintraub, o ministro da Educação, nomear, fazer uma intervenção, na verdade, nas universidades, professor Safatli. Como é que o professor vê isso, o professor universitário, como o professor Safatli? Essa pergunta, Safatli, está dentro do tema, inclusive, porque o tema interno é a luta contra o fascismo e contra a necropolítica em tempos de pandemia, né? E a gente assiste a uma escalada autoritária no Brasil, o fascismo já está entre nós. São várias manifestações, é um governo que defende o AI-5, o golpe militar, enfim, e toma atitudes nesse sentido, né? E uma dessas atitudes é essa medida provisória que o Celso citou, a medida provisória 979, que na prática vai autorizar a introdução de interventores nas universidades federais durante o período da pandemia. Então, já abro para você falar sobre esse tema, né, nós estamos já vivendo um neofascismo no Brasil. Como que você vê essa escalada autoritária? Então, nada disso me impressiona, porque, de fato, esse governo tem como seu diagnóstico, ou como seu horizonte de ação, uma revolução cultural conservadora no Brasil. Né? Por isso, ele reverbera uma certa tradição brasileira que vem do integralismo, ou seja, uma tradição do fascismo brasileiro, que pela primeira vez consegue ocupar o Estado. E essa ocupação ela é feita
tendo em vista, entre outras coisas, uma transformação da mentalidade da sociedade brasileira. Isso passa, de uma maneira privilegiada, pelo ataque às artes e às universidades, educação no sentido mais amplo do termo, que eles percebem que esses seriam setores de degradação do espírito brasileiro, dos valores nacionais, ou qualquer coisa que isso represente. Certo? Então, ações como essas, elas não são desvios de rota, elas são as ações normais desse governo, e elas vão continuar enquanto esse governo existir. Ele vai até o fim com esse tipo de política. Então, isso é um projeto, Safatli, de desmonte da República, do Estado brasileiro. Esse é o método do governo Bolsonaro? Eu diria, não é nem um projeto de desmonte do Estado, é um projeto de revolução conservadora do Estado. Né? A ideia de que o Estado brasileiro, ele deve estar a serviço da difusão, da defesa daquilo que eles entendem por valores nacionais, daquilo que eles entendem pelo horizonte fundamental para a tradição, família, propriedade, genocídio, escravidão e por aí vai. Certo? Então, tudo isso é muito claro. Daí porque essas ações não são desvios de rota, não tem nenhum tipo de prática diversionista. Essas ações contra as universidades, contra as escolas, contra os artistas, contra as minorias, as classes mais vulneráveis desse país, certo? Contra a batalha contra o racismo, contra a batalha contra a indiferença em relação ao genocídio indígena. Tudo isso é o governo, isso é o centro do governo. Isso é o centro do governo. Porque o centro do governo é a sua política econômica, mas toda a naturalização da violência social, que tudo isso implica, né, como condição para uma certa forma de explosão de toda possibilidade de solidariedade e a naturalização dos processos de concentração e de espoliação que são próprios dessa política. Os dois elementos são completamente vinculados. Professor, no começo se falava de uma manobra diversionista para camotear o interesse econômico todo. Então, não há. Então, de fato, você entende que há uma revolução conservadora. Sim. Mesmo. Essa política econômica, ela é uma política concentracionista e de retorno à acumulação primitiva no país. Essa política só pode funcionar se não houver na sociedade nenhum sentimento de solidariedade genérica, de obrigações de solidariedade, que fazem, então, com que o Estado seja obrigado a fornecer serviços públicos à população, seja obrigado a lutar contra a desigualdade, seja obrigado a criar uma sociedade igualitária. Só assim que essa política pode funcionar. Senão, ela tem resistências sociais muito fortes. A sociedade toda se volta contra ela. Então, daí o fato de que, para que a política funcione, é necessário uma transformação na mentalidade social. E essa mentalidade passa pela circulação de outras formas de afeto. Né? Nenhum tipo de afeto de solidariedade, mas um afeto de indiferença, um afeto de medo, um afeto de indiferença em relação até mesmo ao genocídio que está sendo praticado agora. Né? 41 mil mortos. Certo? Isso é uma coisa da ordem da prática mais criminosa que a gente possa imaginar nesse país. Certo? A função elementar de um governo é a proteção da população. Um governo que zomba dos mortos, um governo que não faz absolutamente nada como política de garantia de segurança sanitária, ao contrário, que mina, sabe, que corrói as parcas políticas que tinham sido desenvolvidas pelos governadores. Ele quebra o pacto elementar com a sociedade, que é o pacto de proteção. Mas isso tem uma razão. A razão é desrecalcar a indiferença em relação à morte, né? E desrecalcar a diferença em relação aos corpos que se amontoam, que são a maioria deles são corpos de pessoas que vêm das classes desfavorecidas, corpos negros, certo? É fazer com que essa indiferença ela seja a tônica fundamental da vida social brasileira. Só assim esse programa econômico pode passar. Safatli, esse é o que vem acontecendo no Brasil, esse crescimento da extrema-direita e esse projeto que você citou, alguma das suas características, ele também é implantado em alguns outros países do mundo,
mas não com a profundidade que vem sendo implantado no Brasil, por conta do nosso histórico da escravidão, do Brasil colônia. Você acha que o processo é pior e é mais profundo? O Brasil é um laboratório dessa nova ordem? Ele é um laboratório mundial porque ele tem alguns elementos que não são só elementos macroestruturais, mas também são elementos de história recente. Então, junta dois processos. Junta as características macroestruturais da sociedade brasileira, ou seja, uma sociedade que nasce como sociedade escravagista, que perpetua-se dessa forma, que tem no latifúndio escravagista a base social da organização da realidade brasileira até hoje, mesmo depois do seu ocaso econômico. Então, você tem esse elemento, mas de certa maneira, esse elemento está presente em toda a América Latina, né? Então, isso não responde por que o Brasil como laboratório ainda. Porque no Brasil e não a Argentina, e não a Colômbia, e todos os países que têm uma história mais ou menos parecida nesse sentido. Só que tem um elemento que potencializa toda a confusão, é a maneira com que o Brasil ele se reporta ao seu passado de violência recente, no caso a ditadura militar. E aí há uma especificidade brasileira. O Brasil é praticamente o único país da América Latina que não teve políticas de justiça de transição em relação à ditadura militar, ou seja, que ele não penalizou nenhum torturador, não há nenhum torturador no Brasil na cadeia, os crimes de Estado não foram julgados, certo? Não há nada relacionado a terrorismo de Estado que tenha sido julgado. Isso permitiu com que as Forças Armadas e todos os setores que os apoiaram passassem incólume durante toda a Nova República, se desrecalcando agora, né? Então, mistura essas duas coisas, você percebe? Mistura a violência recente do Estado brasileiro com a sua natureza necropolítica estrutural, criando uma situação como essa, que é dentro de um esgotamento histórico da Nova República, com seus sistemas de pactos, e um desejo anti-institucional forte da sociedade brasileira, a extrema-direita soube aproveitar isso, certo? E mobiliza agora 30% da população dentro de uma formação ideológica muito forte e muito consistente, que reverbera, aí um outro terceiro elemento, a história longa do fascismo brasileiro. O Brasil, junto com a África do Sul, os dois países que tiveram movimentos fascistas mais consolidados entre a década de 20 e 40, fora da Europa. Né? A ação integralista brasileira teve 1.200.000 aderentes. 1.200.000 dos anos 30. Isso demonstra um elemento muito arraigado que a gente não quis ver na sociedade brasileira. Safatli, os militares sempre lutaram para ter o poder no Brasil. Em 64, eles conseguiram, com o golpe empresarial militar, mas os militares, na época, tinham uma doutrina de segurança nacional, uma ideologia de segurança nacional, um projeto. Hoje, nós temos muitos militares no poder. Você acha que tem a ver com esse projeto deles de poder ainda ou não? São representantes aleatórios? Eu não acredito. A gente não tem muita clareza sobre as Forças Armadas do Brasil, isso é verdade, falta estudos. Mas a impressão que dá é que essa ideia de que esse projeto de segurança nacional de cunho nacionalista, método estatizante, método liberal, essa coisa bastante singular do Brasil que existiu nos anos 70, não é o horizonte das Forças Armadas hoje. Até porque o setor das Forças Armadas que estão no governo não é o setor que era hegemônico da ditadura militar. Eles, na verdade, é o porão da ditadura militar, é o setor que foi colocado para fora da ditadura, estava em torno do Silvio Frota, que estava em torno que não é o setor do Golbery, que não é o setor do Geisel, não é nada disso, que foi o setor hegemônico. Então, esse setor, ao que parece, tudo indica, não tem nenhum tipo de ligação com essa tradição, digamos, mais ou menos histórica das Forças Armadas. Ele é um setor que, no máximo, ele quer fazer das Forças Armadas um Estado dentro do Estado, com seus próprios contratos, com seus próprios benefícios. Uma coisa que a gente vê em várias outras coisas. Por exemplo, no Egito era muito isso. As Forças Armadas eram um Estado dentro do Estado.
eles tinham suas participações em empresas públicas, e acho que é mais ou menos isso. É uma lógica de saque, não é uma lógica de formação, é outra coisa. É um setor, as Forças Armadas como um setor que procura, então, como saquear o que sobrou do Estado brasileiro. Uhum. Professor Safato, nós colocamos aqui o número de mortes, de óbitos do Brasil de hoje, né? 41 mil. Aí você fala, o professor Safato fala que muitos desses corpos, desses óbitos, são de pessoas, e é verdade isso, é um dado concreto, um fato, que são de pessoas vulneráveis, negras, da periferia, e a gente vive assim, saindo às ruas, em luta em defesa da democracia. Nós tivemos a Constituição de 88, professor Safato. A gente pode falar que nós vivemos numa democracia? A gente está em busca da defesa da democracia? É possível falar isso, professor? Não, a gente nós não estamos mais vivendo e também nós nunca vivemos. Eu queria insistir isso nesse aspecto. Nunca vivemos. Não faz sentido em falar que nós estamos em luta pela preservação da democracia, porque o que nós tivemos nesses 30 anos de Nova República foi, no máximo, uma democracia geograficamente organizada. Isso significa, é uma democracia que vale aqui, ó. Eu estou em Higienópolis, né? Então, 10 quilômetros de Higienópolis, ela existe. Passou de 10 quilômetros, você chega em São Miguel Paulista, não tem mais democracia. Não existe mais isso. Não existe nada parecido com o que se chama de Estado de Direito. Se a polícia quiser invadir tua casa, ela vai invadir, vai arrebentar a tua porta, sem mandato, sem nada, vai te extorquir, você vai estar submetido a regime de milícia, certo? Você não tem nenhum tipo de sistema de defesa, não existe cidadania. Cidadania é uma invenção que foi desenvolvida para um setor muito específico da sociedade brasileira, e olhe lá também, em certas circunstâncias. Então é importante entender isso para que a gente não corra no risco de sair agora, tentar defender a volta à normalidade democrática, normalidade que nunca houve. Como é que pode ter uma normalidade democrática com um grau de genocídio que nós vimos passar incólume durante a Nova República? A maneira com que as pessoas das classes mais vulneráveis, as pessoas que estão vivendo na periferia, elas são assassinadas, elas desaparecem sem nenhum tipo de ação de Estado, de dolo, de reparação, de nada, como se fossem números. É a figura contemporânea da lógica escravagista do escravo que você perde como se fosse um processo natural. Então, chamar isso de democracia é imoral, é simplesmente imoral. Há de se perguntar por que nós fomos tão hábeis em não querer ver a natureza distorcida do nosso processo democrático pós-ditadura. Safatli, e como que você vê agora essa oposição que é feita ao Bolsonaro pelo centro liberal, pela Rede Globo, pelo Dória, enfim, por esses setores que tentam agora fazer oposição ao Bolsonaro? Eu acho, primeiro, que não dá para confiar muito, porque no primeiro bloqueio eles saem de cena. O Witzel é um exemplo agora. Quer dizer, o Bolsonaro mobilizou a Polícia Federal contra ele, agora acabou, não tem mais oposição, ele não vai fazer mais oposição. Não é uma oposição ideológica, é uma oposição de circunstância, tem essa. Né? E, por outro lado, é um jogo no interior da direita brasileira pela hegemonia do poder. É isso. Né? Então, acho que esse é o primeiro dado. Segundo, acho assim, agora se fala muito em frentes e tal, eu acho, olha, quem quer ir contra o Bolsonaro, que venha, ninguém precisa pedir certidão de nascimento, carteira de identidade, esse tipo de coisa, que venha. Agora, a questão muito clara, a gente não está construindo nada junto, a gente está simplesmente querendo derrubar o governo, entendeu? Porque construir junto é outra coisa, construir junto é com pessoas que têm essa consciência, que a democracia brasileira precisa ser inventada, que a igualdade nunca existiu nesse país, que ela é o valor fundamental da República, certo? Que há uma máquina suicidária nesse país, que é algo da ordem do inaceitável, que é um necroestado que precisa ser desconstituído o mais rápido possível, e por causa disso a gente não tem nada a ver com essas pessoas. Elas não têm nada, ao contrário, elas fazem parte do problema. Mas é claro, ninguém é tonto, a gente sabe que dentro de
de uma luta contra um governo que tem uma base popular e não vai perder essa base popular, quem quiser vir para derrubar o governo, que venha. Sempre é um problema. Safatli, há muito tempo que você já falava sobre isso, né? Que a direita, a extrema-direita, vinha se consolidando numa base aí de 30%, e que nós tínhamos que fazer o mesmo, pelo menos com uns 30% ou 40% da esquerda, dos setores populares e progressistas. Mas eu quero me remeter a 2013, onde você também coloca que ali nós perdemos uma grande oportunidade, porque aquele foi um movimento antissistema, né, que foi capturado, a esquerda perdeu a oportunidade, na época, de dar uma canalização para aquele movimento, mais à esquerda, mais progressista. A direita entendeu melhor, capturou o movimento, e aí nós desembocamos nesse momento histórico difícil. Você continua achando que os setores populares, a esquerda, nós estamos desarticulados ainda? Eu acho que esse é o meu diagnóstico mesmo. Acho que foi isso de fato que aconteceu. O que deixa a gente com uma tarefa fundamental, que é a tarefa de, antes de qualquer outra coisa, fortalecer o campo da esquerda brasileira, que não existe mais. O campo se decompôs. O que não significa que você não tenha uma sensibilidade de esquerda nesse país muito forte. Só que essas pessoas, elas não conseguem mais se incorporar em ponto algum, porque elas não têm mais um processo de incorporação de organização. Certo? E acho que esse é o dado muito importante. Certo? A gente vai ter que inventar uma outra forma, porque a esquerda brasileira está muito vinculada a um modelo populista de esquerda, que no governo Lula atinge o seu ápice. É um pouco a leitura que eu faço do lulismo com o populismo de esquerda, certo? Que de uma certa forma, hegemonizou todo o campo, né? Espera que eu estou sozinho, vou precisar só... Acho que deve Tudo bem, a gente te aguarda, Safatli, vai lá. Não, nós estamos aqui, então, entrevistando, na verdade, assistindo uma palestra, não é nenhuma entrevista do nosso Vladimir Safatli, filósofo, pesquisador, escritor, professor da Universidade de São Paulo, e que tem dado uma grande contribuição para a reflexão crítica, né, do Brasil, e, sobretudo, para nós, que somos militantes das áreas sociais, e ainda mais nesse momento histórico de pandemia, de pandemônio político, de crescimento do próprio fascismo. Mas o Safatli voltou, então. Safatli, nós estávamos falando... Então, como eu havia dito para vocês, eu acho... Esquerda brasileira. Essa é a questão, quer dizer, há uma energia muito forte da esquerda brasileira, só que essa energia ela não consegue mais se organizar, porque ela não tem mais uma outra forma de organização, ela precisa reinventar essa forma de organização. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter grupos mais anônimos, mais horizontais, certo? Mais vinculados a uma pautas específicas. Por exemplo, as pessoas estão lá para derrubar o governo, né? Estão lá para lutar contra o governo, para impedir esse tipo de política sanitária. Isso pode ser novos embriões, ao que me parece. E, professor, a sociedade também, depois desse período até de 2012, tem uma frustração também da sociedade em relação a um governo, né, um governo que as pessoas acreditavam que teria uma política pública voltada para a população mesmo, não é isso? Pois é, então, porque esse modelo do lulismo, ele tinha chegado no ápice em 2012, ele não conseguia entregar o que ele prometia. Há uma leitura que tenta passar um pouco a impressão de que tudo deu errado porque a gente fez tudo certo. E não é possível isso, você não perceber que o modelo tinha contradições internas. Essas contradições internas precisam ser avaliadas. Isso não é nenhum exercício de masoquismo, de autocrítica masoquista, não tem nada a ver, é simplesmente uma questão. O processo histórico se esgota, quais são os desafios que a gente não consegue resolver e quais, então, devem ser as novas pautas. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Safatli, como que você está vendo os novos movimentos de rua nesse momento? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, as grandes manifestações em plena pandemia já há uma reação. Você apoia esses movimentos? Você acha que a gente tem que sair um pouco da internet, não é só virtual mais, tem que ser presencial? Acho fundamental. Eu mesmo estou junto com várias outras pessoas, nós estamos juntos organizando uma manifestação no dia 13, que eu convoco todo mundo,
nas 14 horas, na Paulista, João do Márcio, a gente vai lá, todos vão estar com uma foto de um morto pelo Covid, certo? Para confrontar o governo com aquilo que ele não quer ver, né? Então, acho que todos devem fazer isso, principalmente nós que temos uma situação privilegiada, quer dizer, a gente fala em isolamento, mas tem 1 milhão de pessoas usando transporte público aqui em São Paulo, nunca parou de usar, para eles não tem nada de isolamento, certo? Então, a gente que tem condição de ficar em casa, tem condição de ficar num apartamento de 100, 150 metros, acho que a gente tem obrigação moral de estar na frente desse processo, certo? Para tentar confrontar esse governo e obrigar o governo a, de fato, fazer algum tipo de política que possa preservar essa população. Porque para nós é muito cômodo agora, a gente pode ficar em casa, não vai ter muita dificuldade, e enquanto o resto da população vai morrendo, né? Vai morrendo. Então, as pessoas falam, mas há uma contradição, a gente defender o isolamento e sair. Eu dizer, não há contradição nenhuma. Porque se você ficar, o isolamento vai ser respeitado? Não vai, porque não é você que... É o governo que desrespeita. O governo que mobiliza a sua base, dizendo que não existe mais nada, que força o comércio a abrir. Então, isso não vai fazer a menor diferença a gente ficar aqui ou não ficar. A não ser que você mostre na rua, você mostre a força popular da recusa dessa política, fazendo com que o governo se confronte com ela com todas as forças, enchendo esse país de imagens dessa recusa, enchendo o mundo de imagens dessa recusa e fazendo o governo se confrontar com as consequências disso. Aí pode ser que alguma coisa funcione. E você acha que essas manifestações nos Estados Unidos, na Europa, elas podem estimular as manifestações no Brasil? Esse movimento para tirar estátuas de escravocratas, de traficantes de escravos, né? Estão tirando estátuas agora. O Brasil não está fora do mundo, né? A história do Brasil é essa história também. O mundo todo tem uma história, que é a história do capitalismo global. A história do colonialismo, a história da escravidão é a história do capitalismo global. A escravidão no capitalismo, as pessoas falam, mas existia escravidão na Grécia Antiga. É uma das coisas mais primárias do mundo. Claro que existia escravidão, mas nunca uma escravidão como o capitalismo inventou, que é transformar as pessoas em mercadoria. Em forma mercadoria, é isso. Certo? Em coisa, pura e simplesmente. Certo? Uma coisa a ser negociada em escala global. Com com fluxos globais de mercado, como você faz um tipo de negociação com cana-de-açúcar. Certo? Então, essa história é uma história de todos, né? E essa história, por isso que ela reverbera em todos os lugares. E acho que faz todo sentido mesmo esse tipo de exigência de que a história ela não legitime mais, ela não celebre mais as pessoas que estavam completamente envolvidas, não é só num processo de injustiça, não é só num processo de mortandade, mas um processo de degradação dos sujeitos à condição de coisa. Claro, quer dizer, ninguém está... As pessoas falam, mas a gente está querendo reescrever a história. Não é uma questão de reescrever a história, é de impedir a naturalização, a celebração desse tipo de coisa. O Brasil é cheio disso, estátua de bandeirantes. A gente sabe muito bem a função de genocida aqui. Isso não foi uma conquista do espaço brasileiro. Quer dizer, todo o discurso é completamente absurdo. O espaço brasileiro não foi conquistado foi desbravado pelos bandeirantes. Como desbravado? Que história é essa? Ele foi espoliado daquelas pessoas que aqui já viviam e que já tinham desenvolvido toda uma estrutura não só de formas de vida, mas de formas de produção, foi completamente dizimado. E o Brasil não tem a consciência disso. Como é que você constrói um país em cima desse tipo de naturalização de crime? Essa é uma questão, simplesmente, se a gente quer reconstruir um país, tem estátuas que têm que ser derrubadas. É verdade. Porque esse país, dessas estátuas, esse país produziu isso. Esse país ele não pode mais existir. Esse país precisa ser destruído. Esse país é um fracasso. Esse país é um grande fracasso. Certo? E começar a reconstruir um país é também dar valor à sua memória naquilo que ela tem realmente de fundamental. A memória da resistência em relação a esses tipos de violência. A memória da força popular, né, que se manifestou nesse país, balaiada, sabinada, cabanagem, certo? Contestado, todas essas revoltas que nós fizemos. Essa é a história do país, exatamente.
Essa é a história do país. Inclusive, Safato, tem já um movimento lançando um abaixo-assinado pela retirada da estátua do Borba Gato, que fica em Santo Amaro. Uma estátua... Rapaz, além de ser uma justiça histórica, é uma justiça estética, quer dizer, uma coisa fantástica, que deve ser uma das estátuas mais feias da história da humanidade, desde quando o meteoro caiu aqui e acabou com os dinossauros. Eu não consigo imaginar nada pior. Eu só, por favor, se precisar de uma assinatura... Nós crescemos, o Celso e eu, nós somos da região de Santo Amaro, então nós nascemos vendo aquela estátua horrorosa. Né? Depois, quando eu dei conta, quando eu comecei a ter consciência política, histórica, da gravidade da situação, mas também tem essa questão estética. Eu estou conversando... Eu diria que tem inclusive, uma espécie de... Tem um delírio paulista, por exemplo. Eu passei minha infância em Brasília, minha família era de Goiás, que é o lugar onde, de fato, toda essa mortandade aconteceu. Ele é visto como um genocida. Isso é uma coisa de São Paulo. Mas no movimento contrário a esse, nós estamos com um movimento aqui em São Paulo para reintroduzir um busto, uma estátua do Lamarca, Carlos Lamarca. Esse busto estava num parque estadual no Vale do Ribeira, numa cidade do Vale do Ribeira, e o Ricardo Salles, o atual ministro do Meio Ambiente, na época secretário do Meio Ambiente, ele foi a esse parque e mandou retirar o busto. Nós ingressamos com uma representação no Ministério Público Estadual, enfim, nós estamos numa luta para reintroduzir o busto do Lamarca, para exatamente debater e disputar essa narrativa. Olha, Carlos, eu diria o seguinte, a resistência contra a tirania é um direito reconhecido pela tradição liberal, sequer pela tradição revolucionária de esquerda. Vocês encontram no segundo tratado do governo John Locke, o direito à resistência diante da tirania. Tá? Então, quer dizer, a gente vivia uma ditadura, todos aqueles que levantaram armas contra a ditadura exerceram simplesmente um direito humano fundamental. É assim que isso deve ser visto. Safato, nós vivemos essa crise violenta, né? A crise da pandemia do coronavírus é mundial, e ao mesmo tempo a gente vive essa crise com esse presidente que chegou aí, Bolsonaro, uma das piores coisas que aconteceu no nosso país. E esse fato de um incompetente, fascista, não ter a habilidade para tratar dessa pandemia, ele é visto no mundo como um dos piores exemplos, né, de enfrentamento à crise. Você acha que a gente, como brasileiro, a gente vai ter problemas no futuro de xenofobia, de ser tratado, de ser diferenciado no mundo por conta disso, Safato? Então, eu só ia pedir que essa fosse a última pergunta, porque eu estou meio ainda mal de saúde, eu estou me recompondo agora. Mas eu acho uma pergunta muito importante. Isso é o que eu acho o maior paradoxo das coisas. Em nome da economia, em nome da defesa da economia, a gente vai destruir a economia. Mesmo na lógica deles, não que eu acho que isso é uma lógica, mas mesmo na lógica deles, o processo era completamente demente. Porque o que vai acontecer? Bem, o Brasil vai ser isolado do mundo. Quem é que vai querer comprar produto brasileiro, sabendo, sei lá, você está em setembro em pandemia, enquanto o mundo todo escapou, a Europa toda escapou, que acha que a União Europeia vai comprar carne brasileira para quê? Se ela vai ter toda a paranoia de estar infectado, de infecção, coisas dessa natureza. Você percebe? Isso é que eu acho uma coisa mais impressionante do suicídio da elite brasileira. Quer dizer, por causa exatamente dessa incapacidade, dessa mentalidade escravocrata que consegue passar incólume durante um século, ela vai destruir os seus próprios interesses. Porque o que vai acontecer? O Brasil vai ser objeto de um cordão sanitário global. Não é só as pessoas que não vão poder sair. É a produção, principalmente a agroindústria. Principalmente a agroindústria. E a gente vai ver a consequência econômica disso agora, nos próximos meses. Safato, para terminar mesmo, tem a famosa frase da Rosa Luxemburgo, né? Socialismo ou barbárie. No pós-pandemia, para você, o que é barbárie, civilização ou civilização? Como que você vê o pós-pandemia? É possível construir uma nova sociedade? Um outro mundo é possível? Então, fazer futurologia nesse contexto é difícil porque há muitas variáveis envolvidas. Né? Mas eu insistiria num aspecto. Quer dizer, há uma possibilidade, sim,
da construção de uma solidariedade forte e genérica que demonstre uma coisa muito clara. Minha vida depende de pessoas que eu nem sei quem são, que não parecem comigo, não tem minha cara, não tem minha identidade, não tem o meu lugar de fala, não tem nada. Mas são pessoas que se acontece alguma coisa com elas, isso me afeta. Essa situação de pandemia mostra isso. Então, há uma abertura, de uma certa forma, para um tipo de sociedade, que é um tipo de sociedade que respeita institucionalmente essa obrigação de solidariedade, que está longe de ser o nosso caso. Acho que é aí que a esquerda pode, de fato, se constituir como uma força alternativa. Safatli, não vamos mais te explorar, sei que você está se recuperando. Muito obrigado pela sua participação na nossa live, pelas reflexões críticas. Agradecer ao Celso Janazzi também e todas as pessoas que participaram da nossa live. Obrigado e até sábado. Até sábado, Safatli. Obrigado, hein? Obrigado. Até logo. Obrigado, Safatli.